Sejam bem-vindos ao episódio número 1 do podcast do canal do Biolo. Eu sou o Nelson Cana e doravante vamos fazer isso todas as semanas, aparecer aqui com convidados super interessantes, com conversa e abordagem cuja temática principal é o empreendedorismo. Vamos falar de negócios, perspectivas de crescimento, desenvolvimento. Vamos apresentar pessoas que erraram, que erram, que acertaram e que têm como perspectiva crescer. Crescer no mundo do empreendedorismo. Ora bem, para hoje vou começar com o meu parceiro, que será meu parceiro em quase todas as entrevistas, boa parte delas, que é o Desidério Gana, nascido em 1991, já trabalhou em diversas empresas, trabalhou para a UCO, Unitel, para uma das maiores agências de viagem do país, trabalhou no Dubai, China, até o momento que decidiu ser empreendedor, rumar para este caminho. Tem como nos core business um escritório de contabilidade, uma empresa de gestão de hotelaria, uma hospedaria, uma empresa de aquisições de peças automotivas. Bem, enfim, um leque de empresas e negócios que só mesmo o owner, o dono, poderá aqui apresentar para nós. Mas hoje, esse episódio, vamos versar muito sobre hospedaria. Tem muita gente a querer abrir hospedaria. Rende, não rende? O que é que custa abrir uma hospedaria? O que é que custa gerir uma hospedaria? Um hotel? Bem, será este o grande tema aqui que vamos apresentar a vocês. Desidério Gana. Feitas as apresentações, novamente aqui vou repetir o meu nome, Desidério Gana. Sou jovem, senhor, já também agora, empresário, sou pai, irmão, marido, e quero passar aqui as experiências que eu tive, tanto como empregado e agora nas vestes de empregador. Então decidi aceitar esse convite, é um desafio, é a primeira vez para mais pessoas, porque já passo essa visão, já passo essa ideia do que é empreendedorismo, do que é aceitar, do que é você saber comer do teu esforço para os amigos próximos, para familiares, mas aqui quero também deixar o meu legado, quero deixar a minha experiência para todos aqueles que estão interessados, que queiram vir, que também partilham da mesma história, porque as histórias são sempre idênticas, são sempre iguais, as pessoas mudam esses personagens, mas as histórias mantêm-se. Então quero aqui passar essa mensagem, quero aqui passar aquilo que eu aprendi e vou aprendendo durante esse período em que eu vou empreendendo, vou fazendo meus serviços. E hoje, como primeiro dia, capítulo 1 deste novo ciclo, que estaremos aqui quinzenal ou mensalmente, conforme o ciclo aqui do novo canal se dispor, estarei aqui presente para aquilo que eu sei, para aquilo que fui ensinado e fui aprendendo, também passar para o pessoal que está aí em casa, o pessoal que está aí com o telefone, o pessoal que quer aprender, o pessoal que quer empreender, e junto vamos, de certa forma, nas redes sociais, claro que vai ter alguns que vão concordar e outros discordar, e vamos chegar a uma solução meio comum, em que todos ficam felizes e o importante é sair a ganhar. Aqui, este programa, a base é uma conversa, nunca é uma entrevista como tal. Chamamos aqui os investidores, os empreendedores, empresários, como queiram chamar, e vamos abordar vários temas, saber sobre as empresas, sobre os negócios que dirigem, quais são as dificuldades, quais são as oportunidades. Muito versado a isso, mas nunca num regime de entrevista. Isto é uma conversa, porque para entrevistar eu teria que ser jornalista, que eu não sou completamente, então eu prefiro conversar com as pessoas. E a minha primeira questão para abrir a conversa vai muito nisso. Quando é que deste em pensamento, quando é que tiveste a ideia, não, eu vou começar a empreender? Bem, na verdade, eu creio que as coisas já nascem conosco destinadas, não é? E isso já vem
claro, de família, desde a minha avó. Sempre foi empreendedora, sempre teve uma bancada fora de casa. O nosso avô que nós conhecemos também tinha uma bancada, era costureiro. O meu pai sempre foi empreendedor, sempre teve empresas. Então, a certo ponto, eu já fui criado numa família em que sempre teve pessoas que decidiram empreender, decidiram ter negócios para além daquilo que foram as suas anuâncias, os seus trabalhos, não é? Então, também fui empregado, comecei de forma profissional a trabalhar em 2011 e em 2012 as coisas começaram a dar certo. Infelizmente, no final de 2014 para 2015, por ser uma empresa que dependia muito das divisas e as dificuldades de transferência e o pessoal que não viajava, infelizmente a empresa não conseguiu suportar os custos com o pessoal e teve que dispensar. Bem, nesse período fiquei 1 mês, 2 meses à procura de emprego, mas nada que me levasse assim, que me despertasse o interesse de eu trabalhar, porque a única área que eu tinha e sabia trabalhar era apenas contabilidade. Então surgiu um belo dia, a ideia que eu fui ter com meu pai, ele disse que, olha, já tentei ver alguns lugares para trabalhar e não encontro, não estou a me enquadrar e não está a dar certo. E ele me pergunta, por que você não usa um escritório que temos aqui no Camama? Então eu saí daí com a ideia, eu tive uma conversa com meu pai e com o irmão mais velho, e eu fui para casa e tinha aquilo, ficou com aquele bichinho, dormia a noite toda. Eu sou muito curioso e muito ansioso. Quando tem algo na mente, se não vai ser hoje, tem que acontecer do meu jeito, da minha forma. Então eu acordo e vejo quanto é que tinha no banco, porque naquela altura ainda tinha o dinheiro da indemnização do despedimento. Então surge a ideia de eu dizer, não, vou dar continuidade naquilo que eu sei, que eu já trabalhava, que era contabilidade, vendo que eu também já passei num escritório de consultoria, então por que não abrir esse consultório? Então foi aí onde surge a ideia de eu abrir a empresa, que é a Nelder, quer dizer, já estava aberta, porque é uma empresa já de família, então só dei continuidade naquilo que eram os serviços que a gente poderia fazer. Então, foi a primeira empresa em que eu entrei como CEO, entrei como o gerente, eu era da área comercial, faz tudo. Eram relações públicas, era tudo. Mas eu fingia as vozes quando ligava para um cliente, quando chegava pessoalmente, para não verem. E tive uma ajuda grande da minha esposa no princípio, porque era um trajeto. Aquilo... A estrada do Camama, a estrada do Calemba 2, na altura estamos a falar 2015, 2016, era impossível tu sair de casa mesmo 5 horas e chegares a 8, 7 horas no teu local de serviço, porque era o engarrafamento, a estrada esburacada. Aliás, melhorou isto coisa de 2 anos, quando... reinauguraram a estrada, passaram um novo pavimento e deram-lhe o nome de Avenida Luther Raskova, saudoso Luther Raskova, não é? Aí melhorou um pouco a mobilidade. Bem, foi aí que começou. Foi aí que começou. Imagina que nós, na altura, tinha luz da rede no escritório, mas falhava muito. Nós tínhamos que tirar o gerador de casa, meter no carro, vir com o gerador, depois sair com o gerador, depois no carro, regressa. Para levar para casa. E nós tínhamos um budget, tinha um valor, e aquele valor tinha que me sustentar durante um período até que eu conseguisse de novo reaver ou ter então, um esse emprego, budget tu utilizavas como teu fundo de maneio? Fundo de maneio, aí, se voltasse ao tempo, quanto é que tinhas aí de fundo de maneio? Bem, na altura, quando fui pago a indemnização e a recompensa, a compensação na altura, que a compensação foi 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Nós não tivemos um custo muito alto na criação da própria empresa, porque os documentos já estavam lá todos.
Fizemos uma nova pintura no espaço, requalificamos o local, não é? Já encontramos a secretária, só trouxemos computador e o pessoal, digo eu, e mais um amigo que também acreditou na minha ideia, que ele sempre acreditou tudo que eu lhe dizia. Qual foi esse amigo? Pode dizer, qual foi o amigo? Que é o Rui Garcia. Então, sempre acreditou, eu fui para ele e disse, olha, eu estou a precisar de alguém que seja relações públicas, que anda com as cartas de apresentação, que convence as empresas. E naquela altura, nós, os empresários, no caso, estamos a falar de 2015, 2016, existiam muitas restrições. Achavam que os contabilistas vêm saber daquilo que é a estrutura financeira. Eu não penso que isso tenha alterado. Eu tenho por definição assim, contabilista é igual a médico. O médico de família, não é? O médico de família pode ser péssimo, mas quando está numa família, volta e meia, ele erra os testes, erra os resultados, os diagnósticos, mas aquela família não quer trocar. É que nem um contabilista. Pode ser péssimo, mas quando entra numa empresa, dificilmente sai. E dificilmente também se entra. As pessoas não querem dar as suas informações financeiras para todo mundo que entra. Essa é a realidade e existe isso até hoje no mercado. Eu falo isso também porque eu já estou há algum tempo no mercado de consultoria financeira, contabilística. E para entrar numa empresa não é fácil, não é. Tu podes chegar com o melhor marketing, apresentar propostas. As pessoas têm muitas reticências. Quem é esse? Veio por quê? Muitas das vezes, a maior parte das empresas de consultoria são por recomendações. Certo, Eu certo, já trabalhei assim. com a empresa assim. Do Nelson, vou recomendar para um amigo que tem uma empresa que está vivendo, tem uma dívida fiscal, tem um problema fiscal, ou quer, de certa forma, saber até onde financeiramente a sua empresa se encontra. Então é muito por indicações, muito por este lado. E quando tu vais particular, ninguém te conhece, não sabe a tua empresa e pensam que estás a vir investigar, que és da AGT, que é da fiscalização. E muita gente diz, vamos ligar, pode deixar, e nós realmente estamos a precisar de dar uma esperança, mas no final tudo não liga e tu voltas para casa com aquela tristeza. E também pelo lado que a maior parte dos investidores olham a contabilidade, ou dos empreendedores, quero dizer, olham a contabilidade como um custo. E não deixa de ser, é um custo. Mas tal como quando vemos as publicidades dos coaching a dizer o valor do investimento, para a contabilidade é a mesma coisa, é um investimento. Se tu tiveres teus relatos financeiros, todos eles entregues semanalmente, diariamente, mensalmente, aquilo que tu exigir ao contabilista, mas facilmente você consegue desenvolver a tua atividade. Se tu tiveres as informações financeiras, tu vais saber, olha, esse mês nós gastamos X para isso. E só ganhamos Y nesse produto, nesse projeto, nesse serviço. Mas estamos a gastar X. Consegues redimensionar, não vai precisar passar o ano todo, chamares um contabilista, depois te entregar uma informação financeira que pouco ou nada vais conseguir alterar. Estás a perceber? Vais chamar um contabilista no mês de abril, porque tens que entregar a AGT. Não te serve de nada. Sem contabilidade, qualquer empresa é andar às cegas. Correto. Tu estás a andar às cegas. Aqui a realidade mesmo é que, digo coisa de 2 anos, 3 anos atrás ainda, que o contabilista só servia mesmo só para pagar os impostos. Quantos relatórios balancete, os relatórios, quase que não se interessavam. Quanto é que eu tenho que pagar a AGT? 1 milhão. Olha, eu não tenho 1 milhão. Acontece muito quando existia a expensão. Sim, tem sim. notificação, então eles ficam, olha, veio aqui a AGT e eu preciso resolver esse problema, porque eles veem a situação financeira da empresa como um problema com a AGT, enquanto não poderia ser assim. Evitava-se multa, evitava-se juros, evitava-se muita coisa. Empresários... Mas também vamos aqui abrir uma conversa, se calhar até maior, é que muitos contabilistas parecem agentes da AGT em miniaturas.
que quando chegam nas empresas, o que eles querem vender de serviços é ameaça GT. Olha, já pagaram o imposto X, a multa do imposto X é Y. Vocês têm aqui, vocês vendem esse produto, no mês de X, vocês têm que pagar 2% disso. O 200% é do IRT se vocês não pagarem. Quer dizer, eles são pequenas miniaturas que chegam ao empreendedor a apresentar, olha, cuidado com a AGT. Por isso é que os empreendedores também olham assim, são os meninos da AGT. É aquilo que eu digo sempre, eu digo assim, prestar serviço não é encontrar problemas, é encontrar soluções. Eu não posso dificultar o meu cliente, não posso, eu tenho que lhe arranjar. Ainda que ele estiver errado, tenho que encontrar sempre formas de como ele vai pagar menos, de como tanto faz na AGT. Pagar menos com lisuras, não é pagar menos. Não foi o que eu fiz. Tem várias situações em que as empresas entram em acordo com a AGT, pode pagar por meio de prestações, pode pedir redução dos impostos, pode pedir redução da multa, pode pedir... Tem várias opções que o empresário pode optar, não é? De forma já que ele não vai sentir aquele todo o peso do custo, de forma que vai estar regularizado as suas contas junto da AGT, de forma que ele poderá trabalhar, porque o que acontece? Muita gente desconhece depois que os seus bens, ainda que tiver dívida, ele pensa, não, eu tenho dívida da empresa. E depois não sabe que os seus bens podem ser penhorados. Não sabe isso, não sabe que dependendo o seu da sociedade, NIF, não é? Através do teu banco pode ser congelado a conta e ser descontado esse valor. Então tem muitas formas da AGT correr atrás do valor que o empresário deve. Então, mas isso é desconhecido. Né? Estamos a ficar presos na AGT. Na AGT. O que eu quero hoje aqui passar para vocês é sobre empreendedorismo e, sobretudo, o empreendedorismo no setor da hotelaria. Okay. No setor hoteleiro. Bem, passando esse período, vou aqui já dar uma chega naquilo que é a empresa de contabilidade, para chegar até aí para a hotelaria. Passando esse período, ouvi a necessidade dos clientes e comecei também a trabalhar naquilo que eu vi que eram as dificuldades e poderia dar uma ajuda, dar algum suporte. E dentro daquilo que era a minha região, onde eu vivia e onde eu poderia ter espaço de apresentar minhas cartas de apresentações, onde eu senti que poderia ser acreditado, era numa zona que tinha muitos hotéis, restaurantes. Então foi aí que eu comecei a conseguir clientes no ramo da hotelaria, no ramo da restauração. E por incrível que pareça, a minha família também tinha também negócios nessa área. Passado algum período, por meio de acordos, então decidi entrar em parceria e passar a gerir também de forma integral e particular aquilo que era a gestão de hospedagem, hotelaria da minha família. Então aí que eu entro nesse mundo da hotelaria, que eu entro nesse mundo de hospedagem, de restauração. E não foi difícil, porque em termos de documentação, pelaquilo que foi a experiência que eu já tive das prestações que eu fazia para outros clientes, então já tinha mais ou menos a noção, já conhecia o pessoal da hotelaria e turismo, já sabia o que a casa pede e o que a casa gasta. Mas ainda assim, cada negócio é um negócio, tem que ter disciplina, tem que ter entrega, senão as coisas não correm bem. A princípio, encontrei uma estrutura já montada, bem feita, e não quis deixar aquilo que já foi construído e que os clientes já estavam habituados e eu, de certa forma, alterar da minha maneira. Dê continuidade, claro que cada um, quando entra, dá sempre o seu toque, dá sempre o seu jeito, dá sempre aí aquilo que é dele para mostrar para os clientes e para todo mundo que conhece e sabem como é que ele faz o serviço, para terem noção. Então, entro nesta fase na hotelaria, estamos a falar hoje, este ano 2023 completa, propriamente dito, 2 anos. Claramente que é um negócio rentável. Fazes quanto?
É um negócio rentável. Bem, aquilo nós não temos uma faturação fixa. Claro. Mas, evidentemente, temos aqueles meses que nós podemos dizer meses de pico, que são, por exemplo, meses que têm muitos feriados, meses em que os finais de semana calham num dia, que são também os finais dos meses. Então, se, por exemplo, o dia 28, 29, que é o dia que as pessoas estão a receber o salário, calhar numa quinta, sexta, sábado e domingo, quer dizer que tu podes ter uma faturação... O fluxo é maior. É maior, podes ter uma faturação por aí nesses 4 dias, diferente daquilo que tiveste dos 15 dias atrás. Por exemplo, 15 dias tu podes fazer, aí de 1 a 16, por exemplo, podes fazer cerca de, vamos supor, 500 mil. E depois de 16 até o dia 31, você vir a faturar 800, 900 mil. Ok. Então, mas se queremos encontrar Isso aqui é uma hospedagem. base, se queremos encontrar aqui uma base, não é? Uma média. Estatística daquilo que seja, em 3 meses, o que é que se ganha, tu podes, ou mensalmente, tu podes dizer que temos uma renda, porque nós temos, aquilo não é um empreendimento muito grande, temos apenas 10 quartos, temos ali uma renda de 1.800.000 mês. 1.800.000, ok. Fixa, 1.800.000. Ok, muito bem. Eu quero aqui trazer isso para você que quer empreender em hospedaria. Os rendimentos de hospedaria vai variar pelos seguintes motivos, não é? A qualidade do espaço, a localização do mesmo e a gestão. Para complementar a sua renda e aumentar, tu tens que ter um bom serviço de restauração. Porque chega meses que só de alimentação tu ganhas muito mais em relação à hospedagem. É super importante isto. Implementar uma hospedaria tem várias dificuldades. Primeiro, com alguém com a experiência como tem a do Dério, que conhece os sítios aonde se deslocar, conhece as pessoas, não vamos aqui trazer outros temas, estamos focados, leva algum tempo. Vamos dizer, tu tens que se envolver com os bombeiros, Ministério da Saúde, Ministério do Interior, já está aqui os bombeiros, não é? Hotelaria e Turismo, Ambiente, ok? Depois as administrações locais. Então, são uma série de entes que tu tens que ter o approval, tu tens que ter a aprovação destes, certificações que levam-te bastante tempo, não é? A par da própria construção. Hoje as construções da hospedaria é um quesito muito importante. As tecnologias são super. Ninguém quer ter contacto de chegar, ficar no balcão ou aparecer no hall de uma hospedaria. As pessoas querem ir direto para o quarto. Para as pessoas irem direto para o quarto, tu tens que ter espaço. Tu tens que ter espaço para tal. Senão a tua hospedaria não Para dizer vende. aqui o que acontece. Qual é o erro que acontece muito na construção desses Das hospedarias. de hospedagens? Quer dizer, eu como... Estamos aqui a falar hospedaria, pensões, dê-me outra, residencial. Não estamos a falar ainda de hotéis. Estamos a falar desses 3. Porque primeiro tu tens residenciais, hospedarias e pensões. Muitas pessoas pensam que pensão está abaixo dessas. Sim. Mas pensão é o uma último classe, nível sim, para tu subires para o hotel. Para o hotel, sim. É uma classe. É uma estrela. Exatamente. Depois é uma estrela. As especificações de uma pensão é muito maior do que uma hospedaria. Sim. As pessoas dizem, não quero ir numa pensão, leva-me para uma hospedaria ou para um residencial. Essas estão abaixo. Não é? É o nome. Esse é o nome. É? E também de forma pejorativa, conforme se usava antes. Sim. Porque se falava mais de pensão, porque essa hospedaria veio já depois. Porque antes, mais ultrapassando, né? O que acontece? Os erros começam a partir de onde? Que eu vou ter a ideia e logo vou dizer, olha, não, parte essa parede, constrói aqui, faz aqui, não.
Para tu construir, fazer um sítio de hospedagem, primeiro tens que ter um arquiteto, e esse arquiteto deve ser cadastrado pelo Ministério da Hotelaria e Turismo, o croquis de localização, a construção toda deve ser feita por ele e depois aprovada pelo Ministério. Nesta planta, onde vai constar as saídas de emergência, as entradas, conforme vai entrar os carros para o estacionamento, a privacidade dos clientes, para que eu possa entrar e outros clientes não incomodar os outros, nem que outros também sejam incomodados por mim. Isso tudo passa por aí. Então não é, eu tenho essa casa e vou pôr aqui 5 quartos, aí tenho esse estacionamento e dá para pôr carro na... Essa é uma ideia que depois, o que acontece? Cria problemas no próprio negócio. Tu, se passasses antes por um arquiteto bem estruturado, terias aí no teu estacionamento cerca de 5 carros, mas por não passar tu só vais ter 2, porque não estruturaste, porque tu pensaste que não, que tendo mais quartos vou rentabilizar mais do que o estacionamento. E quando as pessoas pensam em hospedagem, pensam em pensão, pensam em residencial, pensam na privacidade, pensam no estacionamento, pensam onde vai ficar o carro, pensam não, porque, por exemplo, eu tenho... Se eu tiver apenas um carro, aquele carro que eu vou trabalhar, que eu vou sair, que eu ando com a família, quer dizer que todo mundo já conhece o meu carro, conhece a minha matrícula. Mas as pessoas também não vão só fazer bandidagem na hospedaria. Claramente, mas ainda assim já sabem que tu estás aí. Não bandidagem, mas claramente que sabem que, olha, o carro do fulano está aqui, então tu estás aí. Então, quando vai nesse sítio, mesmo até hotéis, sim, independentemente, mesmo que tu, por exemplo, um turista, ele quer privacidade. Ele vai sair, sim, vai sair para ir fazer o que ele foi fazer dentro daquele país, vai conhecer o lugar, mas quando vai entrar no hotel, no lar onde ele estará instalado, vai querer privacidade. E essa privacidade conta desde o estacionamento, aonde vai passar, quem vai lhe ver, isso tudo conta. Então, nessa altura é importante que quando tivermos que empreender, falar com as pessoas, com os técnicos, diretamente, não pensarmos que não... É investimento também. Exatamente. É investimento, esse know-how que tu vais recebendo de outros técnicos, de outras pessoas que trabalham com isso. Eu acredito que tu tens a ideia, depois tens que ir buscar quem conhece, quem faz as coisas. Para qualquer segmento que queiras levar à frente de negócio, a ideia é essa. Tu queres fazer um bar, tens que ter contato de pessoas que têm bares, dos homens que fazem coquetéis, como é barmans, ok? Tens que saber dos seguranças, como é que funciona, porque é que funciona. Tu tens que saber tudo, ok? Só depois é que implementa. Isso eu tenho a ideia porque eu vou. Eu vou fazer uma hospedaria porque eu vou, porque tenho um terreno e vou fazer. Meu irmão, o risco de correr... E, aliás, esse é um dos motivos de criarmos aqui este canal. Porque falamos sobre diversas coisas, sobretudo de entretenimento. Mas por que eu vou errar se outros já erraram? Não se está a dizer, não, vais criar hospedaria e não vais errar. Não, mas se vais criar hospedaria, não podes errar o que o Dério já errou. Onde o Nelson já errou. Isso é base. Vais ter os teus erros. Não se preocupa com esses que tu podes absorver. Chama quem sabe, chama o consultor. Isso tudo vai ser oneroso para si, mas servirá para que tu não gastes muito mais. Muito mais. Não, mas olha, acontece que, por exemplo, numa situação de incêndio, e tu não tens saída de emergência, por exemplo, claramente que quando a equipa dos bombeiros vai vir inspecionar para saber por que o motivo ocorreu o incêndio e como é que ocorreu, claramente que você, aquele custo que não querias suportar no princípio, porque achaste que não poderias pagar o arquiteto, vais pagar com multas para o Estado. Por quê? Porque vai ser um erro. Ainda pode ser indiciado se alguém vir a falecer. E que não aconteça, não é? Corretamente. Não é exatamente. Mas tem aqui algumas complicações. Eu penso que resort, hospedarias, elas rendem muito, rendem bastante. Porque tinha-se uma altura que havia escassez grande no mercado destes serviços.
hoje existem em abundância, vamos dizer assim, Sim, principalmente em todas as zonas esquinas, novas, sim, principalmente sim, em zonas novas, como estamos a dizer, Panguela, Zango, aqui para o Benfica. Todas essas zonas novas tu tens Morro Bento, tu tens bastante camas disponíveis. O que os clientes hoje exigem é qualidade. qualidade, sim, sim. Hoje não querem estar só em qualquer sítio, querem estar num sítio XPTO. Correto. Querem estar num sítio que se sintam confortável. E um sítio confortável, por mais que a gente queira reduzir aqui os preços, é alto. É algo. Não, Porque mas também eu dizer, tenho aqui várias histórias para malucas além- de hospedaria. para além de dizer assim, isso, o que acontece? Eu, empreendedor, tenho a hospedaria. O que eu vou fazer? Quando estou a fazer compras, ainda que for caro, eu vou comprar, por exemplo, aqui, passando a publicidade na MDC ou na arte econômica. Não, é um erro. Existem mesmo empresas, que vendem material para hotelaria, camas mesmo para hotéis, especificamente. Com as especificações certas. Não é Não é para não é inojenta. doméstico, não. Não é para Quer dizer, inojenta. o que você usa em casa é que também vai usar. Não, tem toalhas de O tempo de resistência é maior, porque senão tu vais gastar um Os balúrdio. colchões, sim. Os colchões, lençóis, quer dizer, são especificamente para isso. Quer dizer, para uma compra doméstica é diferente para uma compra de hotelaria. Então, Só que fazer um corte é para dizer assim às pessoas que estão lá à frente. é mais não cara, mas É mais a caro. durabilidade. A durabilidade é que lhe vai fazer resistência. a diferença. Sim, sim. Se tu comprares uma cama, Um colchão, né? um colchão. Ou mesmo uma cama, Não, colchão, vamos colchão. pelos colchões. Sim, sim. Se tu comprares um colchão normal que comprarias para a tua casa, o normal é durar 2, 3 anos ou mais. Mas para uma hospedaria, vai ficar 3, 4 meses. Porque o uso é constante. O uso é constante. São 24 horas. A ideia mágica que eu tive no início é, vou comprar balões de fardo, de lençóis, de toalhas. Esquece. Acabei por gastar. Eu comprava balões e mais balões e mais balões e mais balões, até dar conta que era mais fácil ir para uma empresa específica que trabalha esses materiais, pagar muito mais caro e durar mais Dura tempo. Correto. Porque era incrível. Era incrível como as coisas estragavam, deterioravam-se, porque está sempre a ser lavado, estão sempre... Então, tu vais gastar muito. Porque o que acontece? Nesse serviço de hospedagem, quanto maior for a faturação, maior tens os custos de manutenção. Então, tu tens que saber jogar. Os dois deslocam-se pela direita, Yeah, né? yeah. Nunca é Então, assim. tu tens que saber jogar. Agora vê que é assim, Tens eles que saber. acompanham. Por isso é que encontramos nesse serviço de hospedagem os preços são variados, quer dizer que tem os quartos, o standard, por exemplo, podes encontrar a hora 2.500, 3.000, dependentemente da área, não é? Ou os outros tem quartos VIP, até quartos presidenciais, depende daquilo que o empresário ou a pessoa que quer fazer. Mas ainda assim, tens que saber controlar, principalmente reeducar, disciplinar o pessoal da recepção no controle do equipamento. Essa disciplina nunca pode falhar, nunca pode faltar, tem que ser diária. Tem que ser diária com as camareiras, tem que ser diária com os recepcionistas e com o gerente. Tem que passar. Depois, antes da venda do quarto e pós-venda do quarto, avaliar o uso do cliente, avaliar conforme está o material, porque assim, nós não podemos deixar o material estar em desgaste, o cliente encontrar que, por exemplo, está a se limpar com uma toalha que já todos os pelos ficam sujos porque a toalha deixou, porque a toalha não é de qualidade, ou porque a toalha até é de qualidade, mas pelo uso constante já fica amortizado muito rápido. Então, esses custos, alguns fixos, outros variáveis, então, é aquilo que no final do dia, no final do mês, vai representar que tipo de empresário, que disciplina e aonde você quer chegar. É que tu tens que ter os custos todos, desde a água, a eletricidade, consumíveis, materiais de higiene,
Tudo isso para tu conseguires aplicares o preço certo a cobrares ao teu cliente e conseguires colocar a tua margem de lucro. Porque se não tiveres a noção toda disto, tu acabas ou colocar muito baixo ou muito alto o seu preço, que pode afugentar a clientela. E os clientes com tantas oportunidades, achar o preço justo. Mas eu também acho que uma hospedaria, hoje, por aquilo que se gasta, praticar um preço de 2.000 por hora já é um risco. Já é um risco. A margem é muito pequena. Muito pequena. Muito Por isso é aquilo que tu aqui reforçaste. Quer dizer que a hotelaria em si são serviços integrados. Você tem que saber gerir. Quer dizer, só hospedagem, você nunca vai chegar a essa cifra. Podes até chegar, mas vai ser difícil de 1.800.000. Quando eu disse aqui de 1.800.000, estava incluído todos os serviços. Quer dizer, nós temos um bar e temos a nossa cozinha. Temos que manter sempre a nossa despensa cheia. Temos que ter sempre alimentação, bebida para os clientes. Temos que ter sempre os preservativos. Porque são esses pequenos não digo também grandes contributos que vai dando. Que você vai chegar nessa cifra de 1.800.000, 1,5 milhão, independentemente daquilo que vai ser o mês. Não é? Porque só pensar em hospedagem e dizer que este cliente vai ficar 1 hora, 2 horas neste quarto e depois ter que pagar salário durante esse período, não creio que tu vais conseguir, a não ser eu vais pagar um salário muito baixo, conforme o preço da igreja, que também ninguém mais agora quer aceitar. Ou então vai ser tu a fazer tudo, vai ser o recepcionista, vai ser o camareira, vai ser a lavadeira e tudo mais. Que não acontece, que tu não consegues fazer tudo e viver 24 horas por dia. Quantos trabalhadores tu tens na hospedaria? Nós temos 12 trabalhadores. 12 trabalhadores. Ok. Que também... Qual é a tua carga salarial? Vamos dizer que também foi muito... Alguns são mais sacrificados, outros não. Por quê? Porque, por exemplo, todo mundo sabe que isso são serviços de 24 horas, não é? Por exemplo, o recepcionista, as camareiras fazem 24 horas no serviço. Então, há alguns serviços que realmente nós precisamos de aumentar mais, mas para não chocar e temos que pagar, por vezes, um salário baixo e temos muito pessoal, então decidimos aí um acordo com o pessoal em que alguns conseguem fazer 48 horas dentro do serviço e também 48 horas em casa para tentar balancear, porque realmente há necessidade, por exemplo, de terem duas pessoas no posto, mas às vezes que temos, se for um dia de semana, nós sabemos que não tem muito fluxo de cliente, podemos dizer não, por exemplo, numa terça, numa quarta, numa segunda, podemos dizer não, fica uma pessoa a trabalhar aqui como camareira, consegue dar conta claramente que não vão usar todos os quartos, poderá ser apenas só 3 quartos usados, que vão ser de novo todas as vezes que é usado, trocar as roupas de cama e tudo mais, e a limpeza em si. Nós temos hoje, eu encontrei na altura uma folha de salário muito alta, não o pagamento, mas para mim tinha muita gente e decidi diminuir e aumentar para alguns daquilo que eu diminui. Hoje estamos aí a rondar no salário 560 mil mês. Temos que é o nosso custo fixo com o pessoal. Ok. Nisso tudo, quais são as tuas forças a estabelecer? Vamos focar só mesmo na hospedaria. Quais são as tuas forças na hospedaria? Bem, é aquilo que disseste. Primeiro, é assim, eu quando vou em casa de alguém, hospedagem, não importa se é de alguém que tenha, por exemplo, vamos aqui para as pessoas encontrarem um termo certo, dizer que alguém que tem dinheiro e de um pobre, eu não vou ligar pelas condições, mas pela higiene.
Então, digo que um dos fortes que eu tento sempre manter, primeiro, a disciplina e a cortesia como o pessoal deve ter com o cliente. Depois a higiene, a própria higiene da casa, manter sempre limpo. Independentemente, eu prefiro atrasar naquilo que vai ser o meus pagamentos dos custos fixos, não é? Para deixar que na limpeza esteja impecável. E depois, temos preços flexíveis. Nós temos, por exemplo, num quarto standard eu consigo, temos aí, preparamos 3 quartos standard para aqueles clientes que têm menos, estão sempre a reclamar de 2.000 kwanza. Isso também diferente daquilo, porque nós estamos numa zona aí no Zango que tem muitas opções. Tem muitas opções. Já vamos lá chegar. Tem muitas opções. Mas aquilo que vai nos diferenciar dos outros, então, são esses quesitos aqui que eu estou a passar. Ok, quer dizer, então quais são as tuas oportunidades? oportunidades. Um exemplo claro é que tu estás muito próximo ao novo aeroporto, não é? É uma grande oportunidade a vir abrir o aeroporto, o que vai acontecer. Mais tarde ou mais cedo, não é? Tu terás um fluxo, quer seja sobretudo viagens internacionais, não é? Porque até onde se sabe, o aeroporto 4 de fevereiro internacional é que passará a ser o doméstico. Então, a grande oportunidade que tu terás ali é de ter os teus serviços hoteleiros próximo ao aeroporto, não é? Disso eu acho que é uma grande oportunidade. Também. E a outra é por estás no Zango. No Zango é a zona que mais cresce. Tem cliente para todos. Sim, tem cliente para todos, tem cliente para todos os segmentos, tem várias classes misturadas aí e todos os dias há mais de 10 casas no Zango. Há mais de 10 famílias a se transferirem para lá. E nisso tudo, quais serão as tuas fraquezas aí? Serão também por causa disso, não? Quer dizer, aqui dando aqui mais algum contributo naquilo que sejam oportunidades. Porque, por exemplo, aquilo já está estruturado. Nós já temos uma ideia daquilo, até onde podemos alcançar, o que é que nós podemos fazer. Claramente que temos alguns quartos ainda por terminar, mas ainda assim não será um grande diferencial daquilo que nós já mostramos para o nosso cliente. Mas a oportunidade seria bem melhor se nós pegássemos aquilo que é o nosso nome, aquilo que as pessoas já nos conhecem, que é a nossa representação, a nossa prestação de serviço, e criar vários outros pontos com o mesmo serviço e o pessoal saber que não. É uma oportunidade para mim, porque ele já conhece a minha casa. A marca. A nossa marca já tem uma marca no mercado, o pessoal já conhece. É uma oportunidade para mim e de ser acreditado pelo pessoal, pelo aquilo que são nossos clientes e por aqueles novos que nós queremos ter. Boa. Ter marca é super importante em qualquer negócio. Exatamente. Agora, aquilo que são as fraquezas. As fraquezas. Fraquezas quer dizer que empreender é difícil e quanto mais tu estás numa zona em que cresce milhares de empreendimentos, por vezes, olha, nós não temos piscina e lá já existem hospedarias ou locais, resort com hospedagem com piscina. Quer dizer, ele encontra maior tipo de serviço, melhor do que nosso, porque tem piscina, outros têm spa, outros têm sauna. Quer dizer, isso para mim já é uma fraqueza, porque eu vou estar a competir com pessoas que estão num nível muito superior a mim. Mas ainda assim eleva-se a marca, independentemente dos clientes gostarem de estar numa piscina, de fazer um spa, uma sauna, mas tem aquilo que, há algum sítio que você se sente, aqui estou em casa. Acolhido. Aqui estou em casa, então esse é o forte que nós temos, que o pessoal já nos conhece, que nós temos uma marca, independentemente de vir a concorrência, que também, no meu caso, realmente é uma das fraquezas que nós temos, que são, porque nós já temos uma estrutura montada e nós, em pensar em fazer piscina ou um outro serviço, então não seria estragar aquilo que é o conceito que nós temos, fazer mesmo um outro espaço, com uma nova roupagem, aquilo
por agora não é o que nós Não é o pensamos. foco. Queremos expandir, queremos desenvolver, queremos alguns pontos estratégicos montar. Pode não ser da mesma dimensão, superior ou inferior ou igual, não é? Na mesma zona, pode ser por parceria, pode ser particular, mesmo por fundos próprios ou por financiamento, mas ainda assim, pelaquilo que eu conheço de negócio, pelaquilo que eu já consigo trabalhar e já consigo lidar com as nuances, com os problemas, e também com as benéficas que o negócio dá. Então, eu digo que a nossa finalidade, o nosso foco agora é expandir aquilo que é o nosso negócio nessa área de hospedagem, nessa área ou de restauração. Particular, sim. Nisso tudo, não é que acabou de dizer, quais serão as tuas ameaças? Que te farão desistir deste negócio? Se formos a pensar, não é? Bem, como tal, não é? Como pessoa, nunca me via desistir assim tão facilmente de alguma coisa, ainda que no princípio as coisas dão errado, mas depois chega um momento que depois se ajeita. Quando você conhece o seu potencial e tal. Mas aqui, sendo uma grande ameaça, não é? Para mim, que me fazia desistir desse negócio, o que é que poderia ser aqui que eu poderia aqui pensar? Porque esses serviços não são muito feitos para nós, são feitos para os clientes. Então, enquanto eu tiver cliente, para mim eu vou ter sempre a oportunidade, vou ter sempre a vantagem. Então, o que iria me fazer desistir do negócio seria a falta de cliente. Para todos os empresários, né? Quando você não tem faturação, não consegue fazer pagamento, a solução vai ser fechar, vender, arrendar, ou seja qual for o caso, o teu empreendimento, ou se reinventar e fazer um outro naquele espaço, porque as ideias sempre fluem. Tu podes pensar aqui, eu vou fazer uma hospedaria, e no decorrer do tempo, você vê que não, que agora já posso chegar até o nível de um hotel de 1 estrela, de 2 estrelas. Estás a perceber? Então, quer dizer que o negócio, quando tu vais fazer, tu tens uma visão a princípio. Mas naquilo que são as concretizações, naquilo que são as ideias, naquilo que você durante aquele período vais conceber, vais aprender, então vai te dar noção daquilo que você vai criar. Tu podes pensar em criar uma hospedaria, acabar num restaurante apenas, mas um restaurante que também poderá servir ou na lateral ou aonde que você também pode pôr ali um serviço de hospedagem. Então isso tudo vai depender daquilo que os clientes, porque nós nos movemos conforme a necessidade do cliente, a necessidade daquilo, porque tu na recepção, várias vezes como empreendedor, já estive lá e estive a presenciar, e tu ouves muitas ideias dos clientes. Moça, por que tu não faz isso? Moça, porque nós temos um bar e aquele bar, por ser dentro da instituição, não é muito restrito. Nós atendemos apenas os clientes, os hóspedes, que são hóspedes, não atendemos clientes particulares que venham, mas tem muitos que por vezes querem assistir jogo, tem muitos e dizem, não, moça, olha, se tu fechares essa parte, abris ali uma parede, fazeres não sei o quê, tem muitas ideias, mas pelo espaço tu não consegues, mas tu podes, aquelas ideias nunca fogem, nunca morrem. Né? E quando tu vais criar um novo espaço e dizer, não, eu tinha 20, 30 pessoas que me pediam aquilo, então se eu meter isso aqui, eu já tenho a certeza que eu tenho esses clientes aí para mim. Vou lhe dizer, olha, temos ali um espaço novo. Ou uns tantos que gostam desses serviços. Claramente, olha, que já tem aquele serviço que tu querias, lógico que ele vai querer visitar esse cara e gostar daquilo, porque é uma ideia que ele teve, é uma ideia que eles tiveram, e não dependeu de mim, eu só materializei aquilo que ele já queria. E o negócio é assim, tu não vais fazer por ti, vais fazer pelo... A estrutura vai ser tua, mas na realidade tu vais entregar para os clientes é que são donos, os clientes é que são os patrões, os clientes é que vão pagar o salário, é que vão pagar tudo, é que vão te dar dinheiro, quer dizer, o empreendedor, a classificação vai ser tua, mas na verdade os donos, os reais donos são aqueles que são os teus clientes. Bom, agora vamos falar para os que estão a começar. Passo a passo, a criação de uma hospedaria. Okay. Eu tenho aqui uma questão pertinente, porque eu vou sempre
que estiver aqui presente falar nisso. Eu acho que eu tenho que falar constantemente para ser uma realidade, para que as pessoas tenham sempre a noção sobre isso, que é o pós-venda. Nós, não estou a dizer vocês, mas nós temos um péssimo pós-venda. Pecamos. Okay? Um cliente que vê uma base de dados, tu tens que fidelizar os clientes. Correto. A malta recebe os clientes e os manda embora. E já é muito difícil numa hospedaria ter um pós-venda. Porque se tu, a dada altura, mandar mensagem a alguém, olha, posso fazer-te desconto num quarto. Okay. E a mulher vê isso, pode aqui... Só aqui para contar uma história aqui, caricata. Nós tínhamos problemas com o TPA. E como eu também tive a gerir um colégio, e tinha um TPA do colégio, disse, não, então levam lá esse TPA que está bom. E quando saiu o recibo para passar para o cliente vê o colégio, disse, opa, ainda bem, assim posso meter isso no bolso e lá em casa ninguém vai me chatear. Então, quer dizer, ele estava a pensar que fosse uma estratégia nossa de pôr o colégio, porque queríamos salvaguardar os interesses dos nossos clientes. Mas aquilo foi uma casa, foi um dia, foi um acaso que aconteceu. E ele me disse, opa, ainda bem. Que mesmo que eu esquecesse no carro ou no bolso, em casa ninguém me diz nada, não foi hospedaria. Mas pode continuar. Sim, então tens esse problema. Logo, quem faz uma hospedaria é obrigado a prestar o melhor serviço possível para que seja o cliente a regressar. Não tens como disso de mandar mensagem. Tu tens que fazer a publicidade. O marketing digital tem que funcionar e tem que ter uma equipa preparada para tal. Tu não podes ligar qualquer um que vai gerir as páginas das redes sociais. Tem que ter uma equipa preparada para tal, para responder. Porque o que acontece aqui é o quê? Tu abriste uma página, tem página no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, tu mandas uma mensagem, olha, quero saber sobre esse serviço. Depois de 3 dias. E ninguém responde, deixam estar ali, abandonado. Muitas das vezes até... Mesmo se terminaste o telefone, tu ligas. Ninguém atende. Então, nós vamos fazer aqui um passo a passo de como fazer hospedaria. De forma muito sucinta, eu posso começar e o Deir vai aqui também ajudar-me. Primeiro, tens a ideia. Segundo, tu tens um estudo de viabilidade. O estudo de viabilidade, aí tu vais encontrar o espaço, o pessoal, os equipamentos, tudo que vais precisar investir, ok? Aí vais decidir se o financiamento será com fundos próprios ou financiamento bancário ou outros. Depois disso, tu tens que assegurar junto das administrações, das entidades já aqui descritas, a certificação dessa documentação, não é? Enquanto vais também implementar o mesmo. Depois tem a ver com recrutamento. Gosto de dizer, o recrutamento não pode ser as pessoas que não foram absorvidas pelo mercado. A minha mulher não está fazendo nada. O meu irmão é um que está ali, vem trabalhar comigo. A tua empresa vai falir. Vai falir rápido. Tu tens que investir, tu tens que gastar com quem sabe fazer as coisas. Isso é premissa para que uma empresa vá à frente. Depois, isso é que nem estar... Isto é uma frase clichê minha. Isso é que nem estar em um avião com problema de pressurização. Primeiro você deve assegurar que tu esteja bem, pegar na máscara, garantir que tu estejas bem para ajudar outros. Tu estás a abrir um empreendimento, já quer ajudar todo mundo. Ah, não, o pessoal, vocês bêbados do bairro, venham trabalhar comigo. Vocês que... Não. Empresa é para trabalhar com profissionais. A não ser que você queira criar uma ONG, do desempregados.com. Aqui, para ressalvar, nós tivemos, no princípio, uma grande ajuda de um colega que eu tive, que é o Osvaldo. Ele trabalhou numa dos maiores hotéis aqui, considerado também aqui em Angola, que é o Epixana. E, de certa forma, ele passou a ideia, deu uma formação
não de forma, não empírica, mas também não científica, para o pessoal, mas aquilo criou um padrão. Deste padrão que ele criou, quer dizer, algumas coisas foram alteradas, mas a maior parte é aquele padrão que foi criado pelo Oswaldo, que ele aprendeu lá no Pixar. Então, estamos a falar de um nível muito alto, de um nível do termo, estamos a falar que o pessoal que vai lá já não sabe como atender, não sabe como lidar com o cliente, não sabe. Por quê? Porque nesse serviço, tanto faz de hospedagem, é como também bar e restaurante, pode entrar uma pessoa que está embriagada e você sabe quando uma pessoa está sob efeito do álcool, ou pode não te ouvir bem, ou pode entender mal que tu estás a olhar para a parceira, para a pessoa que ele trouxe, ou que estás a lhe responder mal. Então, isso cria um certo alvoroço dentro da recepção, e a recepção quem é o chamariz da hotelaria. Então, quando se cria esse tipo de confusão nesse recinto, nesse local que é a recepção, para outros clientes a verem, não é muito positivo para a empresa. Então, a formação contínua do pessoal deve ser sempre bem feita. A seleção, primeiro a seleção e depois a formação. Pois isso, investir em tecnologias. Investe em tecnologias. A segurança é muito importante. Investe em segurança, investe em tecnologia. Por quê? Porque tu não estás lá o dia a dia. Se tu tiveres um sistema CCTV, tu vais conseguir conferir pelo menos quantos entraram e como é que está o teu nível de faturação. Isto é uma coisa mínima. Agora, quanto mais tecnologias tu conferires ao teu empreendimento, facilitas a vida do cliente, facilita o teu controle, ok? E garante sempre os números corretos. Ou seja, desde o sistema de faturação, o sistema de vigilância, o sistema de entrada. Uma coisa simples. É o recepcionista conseguir visualizar que alguém apertou no interruptor e poder abrir a porta. Aí onde ele estiver, não precisa chamar o senhor João, que é segurança, consegue abrir desde o portão, desde a porta de pessoal, tudo só num clique. Então, coisas imaginativas, usar os cartões para entrar nos quartos, tudo que conseguires implementar, implementa. Não te poupes. Não poupas em tecnologia. Depois, fazer bem a aquisição do mobiliário de hospedaria. É importante. Específico. Específico. Por quê? Vais gastar muito se não gastar específico. Se compras uma cama igual à que tu tens em casa, esquece. Uma louça sanitária, por exemplo, os chuveirinhos. Chuveiros, os clientes, existem clientes de todos os tipos. Eu sei que na hospedaria, vez que entrava pessoas que não sei o que é que lhes acontecia, mas pegavam, quebravam o chuveiro novo. Chuveirinho, então, aquilo era uma coisa doida. Era comprar um atrás do outro, a puxarem Quer dizer, se não tem uma qualidade exigida para... Porque quando os materiais de hotelaria são mesmo resistentes para que tenham um tempo de durabilidade, amortizações e tudo mais. É diferente do doméstico, porque o doméstico, quando você sabe que está na tua casa, é teu, vai fazer com cuidado, com aquele carinho. Mas quando é na hospedagem, muitas vezes puxa com muita força, abre, deixa abertas as torneiras e tudo mais. Agora, se notarmos, a coisa de 1 ano, 2 anos, muita gente, principalmente os estabelecimentos comerciais, usam agora aquele sistema dos chuveiros automáticos, quer dizer, que só com a mão, quando tu tiras a mão, ele para de sair água, ou as luzes, só quando tu passas, ela acende. Por quê? Porque muitos clientes faziam o quê? Saem do quarto, deixam torneiras abertas, luzes acesas, as TV. Por exemplo, nós tivemos situações que desapareciam comandos de TV, comandos de AC. Isso. Coisas não é complicadas. Que todas as hospedarias e pensões... Chinelos. Os chinelos são cortados mesmo para... Mas ainda assim desaparecem. Mas até toalhas, tu vês, desapareceu, não está. Então é aquilo que eu disse, tem que ter aquele controle antes, não é? O cliente vai entrar, do cliente controle. Entrar, Vai sair, fazer o checklist, o check-out, não é? Está aqui, olha, lhe entrega esse quarto, tem as condições Y, tem Y, check-in, entregaste os comandos aos clientes, saís. Na altura em que o cliente vai sair, o cliente saiu ou antes de sair,
Pode já sabes que sair, falta, não é? Pode sair, tá a entrar numa faltar equipa ciclo, para tudo. fazer o Chega, novamente. ele vai lá, passa para a recepção para fazer o check-out. Exatamente. Para tirarem, não, o cliente deixou em conformidade, conforme lhe foi entregue o quarto, é como se fosse na renta-car. Eu, se tu havia alugar um carro Sim, para sim, ti, da mesma forma, nas Então, mesmas essa visualização. condições, Porque- devo também devolver. Até o combustível, se você vê, quando vais para arrendar ou para alugar um carro, vais ver que até o combustível, se meteste num quarto, se recebeste num quarto, tens que também Pagar a diferença. entregar num quarto. Se pagar, se deixar menos, vais pagar a diferença para ter que aumentar. Então, mesmo que acontece nos serviços de hospedagem, de restauração, esse controle deve ser sempre e sempre feito. Porque é aí onde vai fazer a diferença. Por quê? Porque tu vais, se tu não controlares isso, terás aí um custo de manutenção muito alto. Em suma, depois disso, auxilia alguns serviços, como serviços de contabilidade, serviços de formações do pessoal, já falamos aqui, e tens que ter sempre um mentor. Tens que ter sempre um mentor. Não caminha sozinho. Procura alguém, nem que fores procurar alguém que tenha uma cantina, mas já está há muito tempo a trabalhar nisso. Sim. Todo empreendedor é importante ouvir. Tem sempre Pode algo ser a contribuir. algo a contribuir. Porque existem pequenas coisas que as pessoas vão te dizer, erros, acertos, que vai fazer toda a diferença na tua vida enquanto empresário. Não consegues caminhar sem um mentor. Consegues, sim, consegues. Mas é preferível teres um mentor. É um conselho, digo isso, eu aprendi muito tarde isso. Então estou a passar isso para vocês mais cedo, os que vão empreender agora, os que empreendem e não têm, então estou a passar isso. É importante termos alguém que nos dá certa mentoria. Pá, aqui eu acho que fazias isso, fazia aquilo. Não quer dizer que todo que o mentor vai passar vai fazer, não é isso. Mas alguém que possas discutir com eles as ideias. Porque às vezes os nossos amigos não estão interessados em ouvir-nos, é chato. Porque o empreendedor é tipo alguém que está a começar agora a namorar, só quer falar do negócio, só quer falar daquilo. Exato. Mas o mentor já tem essa capacidade de absorver essa fase inicial, de ouvir, de dar ideias. Então é muito por isso. Espero que tenhamos sido elucidativos. Não vamos ficar só com este episódio. Ficou muita coisa por se dizer, por se falar, que acredito que vamos abordar em próximos passos. Não é? Também trazer outras pessoas que tenham outras experiências de outras hospedarias, porque é um negócio que tem estado a crescer, sobretudo a hotelaria. Vamos falar de resorts, vamos falar de hospedarias, vamos falar de pensões. Tudo, como é que funciona essa máquina toda, com outros, vários outros biolos. Esse é um canal de biolos. Tu que tens biolo, quiseres falar, aqui também fomos patrocinados para estar aqui nesse espaço, que é do Muanza. Fomos patrocinados pela CC Contabilidade e a Nelder Contabilidade também, pela Inquina Service, já ia esquecer a Diame e a Eliman. Estamos a falar que aqui na Service, mas com a denominação social de Autozion. Exatamente. Então, várias outras empresas que aqui abraçaram esse desafio para trazer vários biolos aqui para vocês. Curtam, sigam este canal e nós prometemos partilhar com vocês aquilo que temos conhecimento. Não temos conhecimento de tudo, nem de todos, por isso vamos chamar mais pessoas, mais biolos para estar aqui com vocês. Meu muito obrigado. Da minha parte, digo a todos, passo essa mensagem particularmente a todos os jovens, para empreenderem, para não terem medo. Ainda que dizer, não, que eu já estou a trabalhar num sítio, não, cria sempre negócio, não existe uma renda única. Quer dizer que a renda, aquilo que vai ser tua renda vai ser o somatório daquilo que tu fazes. De todas as atividades então, que fazes. Vamos ter outra renda, vamos ter outro suporte, porque por vezes tu estás a se prender num mercado, estás a se prender num serviço que você se calhar nem gosta nem ama, ou amas, mas também é importante você deixar o mundo, deixar aquilo que é a tua marca, deixar aquilo que tu sempre quiseres fazer. Então empreenda, não tenha medo. Você é jovem, que saíste da academia e está à procura de emprego por muito tempo, não vai por esse caminho, tenta também, porque empreender não é só tu ter bilhões e milhões.
não é só você ter dinheiro, pode empreender com ideias, pode empreender com conhecimento, pode ser um prestador de serviço, aquilo vai, como contou, por exemplo, na ordem dos os contabilistas, os advogados, com o número de ordem, ele por si só é uma empresa, ainda que não tiver as 4 paredes, mas ele pode ir prestar serviço na empresa do X e pode ser um trabalho que tu podes fazer durante os finais de semana, que dos dias de semana, se estás afiliado com outra empresa, pode fazer. Então, não vamos ter medo de empreender, não vamos ter medo de nos acreditar no nosso forte, no nosso potencial. Claramente que aqui não foi dito tudo sobre negócio, mas tentamos ser o mais terra a terra possível para que se passasse a mensagem. E ainda que toda a mensagem não for passada, ainda é discutível, por isso é que existe a internet, existem os canais, e se também alguém tiver uma ideia igual ou contrária, que também quer contribuir, quer aumentar, e que também vive ou viveu da mesma experiência, porque tem aqueles empresários que já construíram, empreenderam, mas depois não deu muito certo e desistiram e tudo mais, e quer dar aqui o seu contributo, então vem até nós. Claramente não somos os maiores, os expertos na matéria, mas com aquilo que já são nossos conhecimentos, daquilo que já empreendemos, daquilo que também já desistimos, daquilo que também já descansamos, porque por vezes não é desistir, é descansar para voltar com novas forças e dar continuidade. Então venham, assistam o canal, comentem, não é obrigatório, mas agradecemos a vossa contribuição.